Fala time, como vocês estão? Hoje eu trouxe conteúdo que eu gosto muito, eu vou até fechar meu computador, porque hoje é dia de papo sério com vocês, algo que eu atendo diariamente no consultório e eu quero deixar esse alerta aqui pra vocês. Quem foi que disse que vocês precisam fazer 1000 ressonâncias, 1000 exames de imagem para entender o que tem dentro do corpo de vocês? Eu quero trazer aqui a clareza do para que serve, quando que é utilizado um exame de imagem, uma ressonância, ou um raio-x ou qualquer outra coisa, e por que você não deve se assustar com aquele monte de nome estranho e difícil que aparece ali. Então, se você teve algum diagnóstico de algum nome, de alguma dor, uma condropatia, uma tendinite, uma discopatia, uma hernia, um abalamento, ou seja lá qual for a lesão ou a alteração que apareceu no seu exame, fica comigo que a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas e eu vou te tranquilizar que não é o fim do mundo. Então, bora começar falando primeiramente sobre a ressonância magnética. Geralmente, a ressonância magnética é aquele exame que você fica deitadinho numa maca e passa por aquela máquina, aqueles tubos, aquelas coisas todas que faz um barulhão. Gente, ressonância ela é um exame importante sim para a parte médica, para a parte clínica. Quando a gente fala de movimento, de correção postural, de melhora da dor principalmente, a ressonância muitas das vezes não serve para nada, porque a gente não trata exame, a gente trata pessoas. Quando você vai fazer a ressonância ali, que você tá dentro daquele tubo, daquela máquina, que você entra lá, primeiro você tá deitado. Você não tá na sua posição natural do dia a dia. Ou alguém aqui passa o dia todo deitado. Eu espero que não. Ia ser bom também. Quando a gente fica em pé, a ação da gravidade já muda e já trabalha, já estrutura o nosso corpo de uma forma diferente. Então, às vezes, o que aparece ali na ressonância não é a realidade. Não é o retrato da realidade, né? Tem alguns alunos meus, por exemplo, que quando vão fazer a ressonância, aparece uma retificação da cervical, que seria esse pescoço mais para trás. Mas quando a pessoa está em pé, por uma alteração, às vezes, da coluna, que hoje em dia todo mundo é meio corcundinha, essa cervical, ela não é retificada, muito pelo contrário, ela sofre uma hiperlordose, porque a cabeça veio para frente por a anteriorização da cabeça. E isso gera um quadro de discopatia ou uma possível herniação na sua cervical. Aí você vai olhar aquele exame, aparece um monte de nome difícil que você não sabe por que tá ali e muitas vezes não representa nada. Se eu for tratar a pessoa pelo exame no qual aparece uma retificação da cervical, eu vou estar tratando errado, porque na vida real, fora do exame, ela tem, na verdade, uma hiperlordose. Dito tudo isso, eu quero deixar vocês super tranquilos que o que aparece dentro desses exames é a parte morfológica e na maioria das vezes a gente consegue reverter essa parte com um trabalho de correção postural. Então vamos a alguns nomes que geralmente aparecem, né? Condropatia, as famosas condropatias do joelho. Ai, meu joelho dói porque eu tenho condropatia. Não, seu joelho pode doer por N motivos. A condropatia tá ali instaurada, mas não necessariamente porque você tem uma lesão, um diagnóstico, essa lesão vai te trazer dor. E a condropatia é uma dessas. Eu tenho alunas hoje com condropatia grau 4 que não sentem dor nenhuma. Fazem agachamento, sobem escada, correm, coisas que muitas vezes vocês são proibidos de fazer por uma má orientação. A condropatia nada mais é que um desgaste da articulação. Se você não tem e quer envelhecer, provavelmente a 60 anos você vai ter, se você viveu bem e viveu de verdade. O que não pode acontecer é uma condropatia às vezes com grau acentuado aos 20 anos. Quer dizer que provavelmente o seu joelho, a patela ali, a gente tem o joelho, né, um em cima do outro, e a patela passa bonitinho no sulco patelar. Quando essa patela fica meio lateralizada, acontece ela gasta mais. Então a condropatia que vem de uma forma precoce nada mais é que uma patela, ou uma alteração do fêmur, ou uma alteração, uma fraqueza de glúteo, ou outras questões que podem estar trazendo essa articulação gasta de uma forma precoce. E isso a gente corrige, não é com infiltração, gente, é reposicionando o seu fêmur, reposicionando a sua articulação, trazendo mais força e mais densidade muscular. Essa mesma linha de raciocínio serve para tendinite, serve para hérnia, serve para o abaulamento, serve para todas as alterações e as lesões que aparecem dentro do exame de imagem de vocês. Quando a gente tem alguma alteração estrutural, quando a gente começa um processo de herniação, por exemplo, é porque a coluna, a gente tem o conteúdo de hérnia aqui, por sinal, volta lá e assiste, que ali eu trago um pouquinho mais de informação sobre esse cenário, mas quando a gente começa
com um processo de lesão, de alguma alteração ali de dor, é porque a estrutura de você está fora do lugar. E essa estrutura tem que ser avaliada na posição funcional de vocês. Se você é uma pessoa que trabalha com computador, eu preciso avaliar a sua postura dentro do seu cenário de trabalho, para ver se esse monitor não tem que subir mais, se essa coluna não tem que encaixar melhor. E o treino vai vir nesse sentido, vai vir no processo de fortalecer aquilo que você acaba não fortalecendo ou não usando muito no dia a dia. Eu preciso te avaliar em pé e fazer testes funcionais para entender como o teu corpo se comporta em determinada situação. Por isso que deitar lá na máquina de ressonância e fazer aquele exame e ver um monte de nome difícil não vai resolver sua dor. Os exames servem quando o cuidado vai ser feito de uma parte mais morfológica. Se você precisar passar por uma cirurgia, for fazer alguma infiltração, o médico precisar saber exatamente onde, em que posição está cada coisa. Mas em via de regra, galera, uma avaliação postural bem feita, com um treino postural bem feito, um treino em academia, um treino de força bem estruturado, porque você precisa, vai resolver a sua dor e em muitos casos vai regredir a lesão que aparece ali. Quando vocês observarem os termos, tendinite está relacionado a alguma inflamação. Essa inflamação a gente resolve com treino. Quando aparece protusão, abaulamento ou uma hérnia, a gente melhora com treino. Quando aparece condropatia, a gente pode não diminuir o grau da condropatia, porque o que tá gasto, mas a gente consegue melhorar a sua dor com o treino. Então, independente do resultado que apareça, treinar de forma correta vai melhorar a sua estrutura e vai se livrar das dores. Agora eu quero saber de você. Já fez ressonância? O que apareceu na sua ressonância? Lembrem, diagnóstico não é destino. E se esse conteúdo fez sentido, não deixa de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar para que essa mensagem chegue em mais pessoas. E lembrem, vocês não precisam de mais exames, vocês precisam de mais exercício e mudança de hábitos. Te vejo no próximo vídeo.